Olá, terceiro ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, com saúde, se cuidando, né? A gente entende que vocês estejam um pouquinho angustiados, né? Todos estamos, na verdade, com uma situação que, enfim, né? Ninguém gostaria de estar passando, ninguém gostaria de estar vivendo, que a gente torce para que as coisas se desenvolvam da melhor forma possível. Mas eu queria só, assim, colocar para vocês que vocês não enfim, se preocupem, né? A gente vai estar junto com vocês nessa caminhada, tá? E, enfim, a saúde, né, e a segurança de todos deve estar sempre em primeiro lugar. O resto a gente corre atrás, tá? E vocês vão ter apoio sempre para correr atrás, né? De qualquer coisa que vocês precisarem, certo? Então a gente vai estar aqui apoiando. Bom, enquanto a gente não retorna, né? Porque a ideia é que a gente retorne no momento em que as coisas estejam um pouco mais estabilizadas, mais seguras, tá? Para todo mundo. A gente vai conversando, né? E a minha ideia, então, além de colocar material para vocês no sistema, como a gente tem feito, é fazer algumas videoaulas breves, tá? Então, na verdade, não sei se dá nem para chamar de videoaula, é bem, né? Como vocês podem ver, caseira a coisa. Mas pra gente não se afastar muito, pra gente manter o vínculo, pra vocês continuarem, então, né, sendo estimulados a buscar informações, a continuarem os estudos, tá? Então, a ideia é hoje a gente conversar um pouquinho, iniciar essa conversa, tá? Sobre um tema que, na minha opinião, é o tema do ano, é o tema mais importante, é um tema fundamental, que é trabalhar, né, o conceito de fascismo e também, né, os seus modelos lá do século XX, né, no caso, década de 20 e 30, que é o modelo italiano e o modelo alemão, né, mais conhecido como nazismo, a gente entender essas características e por que isso é tão importante? Porque, na verdade, né, as concepções que o fascismo carrega, elas não sumiram, elas não desapareceram, pronto, antes pelo contrário, elas são bem presentes e é fundamental que a gente consiga identificá-las, né, e ter consciência de tudo que né, o fascismo acarretou, né, então a gente deve iniciar pelas características e esse é o ponto fundamental, certo? A minha, digamos assim, a minha função é munir vocês dessas informações para que vocês consigam, então, a partir disso, identificar ou né, compreender melhor como esse fenômeno surgiu, né, de onde ele vem e por que ele ainda ele é perceptível, né, o que leva, né, o fascismo a ser tão, entre aspas, né, fascinante para alguns, exatamente, né, o que a gente vai tentar trabalhar. Então, a minha ideia agora é a gente começar a discutir alguns conceitos, né, vinculados ao fascismo. Não vamos conseguir esgotar tudo, tá, num vídeo só, porque a minha ideia é fazer vídeos mais curtinhos para não ficar nem cansativo, nem pesado, nem difícil de postar. Então, para a gente entender o contexto inicial de onde surge o fascismo, né? Então, o fascismo ele vai ter uma perspectiva que ele vai surgir, né, de todo aquele caldo de resultados pós Primeira Guerra Mundial. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem uma Europa destroçada, que a gente tem alguns países que foram perdedores, né, como no caso a Alemanha, completamente humilhados, né, pelo Tratado de Versalhes, no qual foram impostas questões muito rígidas de fato, né, e isso causou então um mal-estar, um revanchismo. Nós temos uma situação caótica de crise econômica, caótica na Europa toda. Tanto os vencedores também ficaram numa situação bastante complicada. A gente tem que lembrar que a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, aconteceu praticamente só em solo francês, né, não só, mas a maior parte dos palcos de batalha, digamos assim, né, foi em solo francês e isso detonou, né, também com a França, e que por isso também foi tão, digamos assim, né, com tanta força nas suas exigências de indenização, né? Então, a gente tem um contexto de crise econômica generalizada, a gente tem um contexto de muita frustração, né? Principalmente, como eu disse para vocês, em espaços como a Alemanha, que foi bastante derrotada, né? Foi bastante humilhada, mas não só. Também na Itália, a gente vai ter uma frustração no sentido de que a Itália vai virar casaca nesse meio do caminho, mas não vai receber tudo aquilo que ela achou que merecia, digamos assim, né, pela sua opção em estar então, né, ao lado dos vencedores, né? Então nessa perspectiva a Itália também vai ter toda essa situação de um caldo de frustração, né? Então a gente está vivendo uma perspectiva
exatamente oposta àquela ideia da Belle Époque que a gente teve, né? Daquele otimismo, aquela coisa toda. Bom, a Primeira Guerra Mundial acabou com isso, né? Se percebeu quanto a humanidade poderia descer, digamos assim, ao fundo do poço, né? E isso que não tinha nem chegado ainda ao fundo do poço, mas enfim, há toda uma frustração, né? E o fascismo ele vai se alimentar exatamente dessa perspectiva. Todo fascista é um frustrado. Ele sempre acha que não está sendo, digamos assim, contemplado com aquilo que merecia. O fascismo ele tem uma ideia de vitimização, tá? Então a gente pode começar com essa perspectiva, certo? Então a gente está num momento de muita instabilidade, a gente está num contexto no qual a gente tem né, essa frustração, esse medo, né, essa crise econômica, uma crise moral, né? Então tudo aquilo que se imaginava do ser humano, né? Então há um pessimismo também, né, alimentando toda essa situação. A gente tem então uma ideia de que toda aquelas potencialidades, né, realmente começam digamos assim, a se mostrar que não era bem assim, e principalmente a gente tem um modelo que, em tese, naquele momento, parecia dar muito certo. Enquanto o Ocidente, de um modo geral, cai, né, está numa situação caótica, financeira, a União Soviética, por outro lado, está crescendo a 80%. E isso, claro, né, não se chega às informações de como é que ela está crescendo a 80%, né? Mas o fato é que é um modelo viável e sem nós termos, né, o modelo soviético, né, sem nós termos tido o processo da Revolução Russa, né, e a instalação da União Soviética, a União Soviética crescendo, não sendo atingida por toda essa crise da Primeira Guerra Mundial, né, crescendo nesse período, não tem como a gente pensar o nascimento do fascismo sem o pânico de que aquilo poderia ser implementado. Então, isso também começa a ser um ponto importante para a gente entender por que o fascismo vai surgir, por que ele vai ganhar tanta força, até porque todos aqueles que, de um modo geral, eram críticos, né, à participação dos países na Primeira Guerra Mundial, como, por exemplo, nos movimentos de esquerda, comunistas, anarquistas, que são internacionalistas, ou seja, eles diziam que faziam uma séria crítica à participação dos países na Primeira Guerra Mundial, porque na visão desses grupos, esses embates, na verdade, eram embates de cunho nacionalista que interessavam apenas ao grande capital, que tinha por finalidade apenas enriquecer determinados grupos, e a bucha de canhão, na verdade, eram quem? Eram os trabalhadores. Então, esses grupos tinham um discurso internacionalista, né, no sentido de trabalhadores do mundo univos, né, não de determinado país. Então, esses grupos que foram sempre críticos a questão então da guerra, da participação da guerra, eles começam a ganhar voz, começam a ganhar peso, né? Olha só, eles estavam certos, olha só, eles têm uma alternativa. E isso causou um pânico gigantesco entre as elites desses países que entraram na guerra, né? E que são essas elites exatamente aqueles grupos que vão financiar o fascismo, porque o fascismo será, sem dúvida nenhuma, apoiado, financiado, senão ele não sobreviveria, certo? Então, este primeiro momento a gente dá um contexto geral, certo? Final da Primeira Guerra Mundial, uma situação caótica financeira, moral, um pânico da possibilidade de que aquilo que foi implantado na União Soviética fosse implantado nesses países. Então, este é o contexto, digamos assim, né, que a gente vai encontrar e que vai subsidiar, então, né, os fascismos, certo? Agora, no próximo vídeo, eu vou trazer alguns conceitos, né, e vamos colocar um por um dos conceitos do fascismo. Então, só para a gente entender onde é que a gente vai se situar, certo? Então tá, pessoas. Ótimo falar com vocês. Qualquer coisa, vocês vão entrando em contato, tá bom? Beijão!